Olá, queridos, graça e paz, eu sou o diácono Rafael. Graça e paz, sou a diaconisa Thaís e a gente está aqui para falar um pouquinho qual a função do diácono na igreja, o que faz o diácono na igreja. Amém? Para a gente falar um pouquinho disso, a gente tem que ir lá na origem, né? Onde surgiram os diáconos, né? Se a gente for em Atos, capítulo 6, né? A partir do versículo 1, a gente vai ler um texto aqui rapidinho, ó. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2: E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais continuamos sobre esta necessidade. Né? Então, aqui rapidinho, só para exemplificar, né? Os discípulos, né, eles tinham de se preocuparem, eles tinham que se preocupar com a palavra, de prepararem a palavra, de estarem ali atentos à preparação da palavra. Só que eles ficavam ocupados com muitas coisas que não eram necessariamente se preparar para a palavra, né, para ministrar. Né? E aí, o que eles fizeram? Bom, vamos escolher então pessoas com aquelas características que eu já li aqui, né, no versículo 3, e então foram instituídos os diáconos. Né? Diácono basicamente é serviço. Né? As pessoas pensam que o diaconato é quase que uma coisa, quase que pastor, e não é. Diácono é serviço. Diácono está ali para servir a igreja. Né? E a gente vê aqui os primeiros diáconos, né? Estevão, por exemplo, ele tinha uma sabedoria imensa. Vocês podem ler depois, né, o capítulo 6 todo e o capítulo 7, vocês vão ver que ele dá um show de Bíblia. Então, uma das características do diácono é que ele tem que ser bom de Bíblia, né? Ele tem que saber a Bíblia. Né? Se a gente continuar, né, no capítulo 8, você vai ver Filipe, né, que era um grande evangelista, né, que pregou e um homem se converteu e se batizou ali, né, o eunuco. E é isso, o diaconato é serviço, tá ali na igreja para servir aos irmãos, servir aos pastores, tirando desse modo um pouco da carga daqueles que têm a função de estar ali na frente ministrando a palavra para nós. Amém? Isso, não é o trabalho do pastor se preocupar se tem cadeira para todo mundo, não é o trabalho da pastora, sabe, tá lá na portaria, né, botar as pessoas sentadas no lugar, preparar a água, enfim, essas coisas que são serviço, ver o banheiro, ver o atendimento aos irmãos, essa parte é serviço, essa parte é do diácono, do obreiro, né? Agora, dos pastores tá lá em cima ministrando, como o apóstolo falou ali, né? Tá preocupado com com as ministrações. É essa a dedicação, né, do pastor. É essa a preocupação do pastor na igreja, é essa a preocupação. Agora, para o pastor poder se desvencilhar dessa preocupação, ele precisa ter a nós diáconos, aos obreiros, para cuidar dessa parte, para que tudo caminhe bem. Nós somos um corpo, né? Tudo tem que estar interligado para o corpo funcionar bem. Para o corpo funcionar bem, tem que estar cada parte do corpo funcionando bem, não é? É exatamente isso. E só para fechar, não é porque a gente faz todo tipo de serviço na igreja que o serviço é menos importante do que, por exemplo, estar ali pregando. Isso. Né? A gente se dispõe a fazer qualquer serviço na igreja, porque todo serviço é importante. O apóstolo Paulo, né, numa das epístolas aos Coríntios, ele vai dizer que a igreja é como um corpo e nós somos membros desse corpo. Amém. Então, se você tem um trabalho de limpar o banheiro, você tem que fazer isso com a mesma excelência do pastor que está ali em cima pregando. Né? Se você tem um trabalho de ficar ali na portaria cumprimentando os irmãos, você tem que fazer com excelência, porque nenhum trabalho não tem importância para Deus. A mesma importância que tem ali o obreiro que está ali na recepção, né, dando um toquinho na nossa mão ali quando a gente chega, é tão importante quanto o pastor que está ali pregando a palavra para nós, amém? Isso. Então é isso, diaconato, se a gente pudesse resumir uma palavra, é serviço. Amém? Grande beijo para vocês, né? Sigam firmes aí, né? Tão jovens, tão lindos aí na nossa igreja, vocês são a esperança da nossa igreja de um futuro, né, contra tudo aquilo que o mundo tem tentado colocar para nós, e nós não aceitamos isso. Amém. Né? Nós somos de Cristo, nós Amém. seguimos o princípio dessa palavra aqui. Amém? Então, Amém. Um grande beijo, fiquem com Deus aí, uma excelente aula para vocês. Beijo, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Boa aula.